Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso podcast da Universidade do Carbono, que é uma iniciativa entre o PSEG e a BR Carbon para qualificar no mais alto nível os profissionais que vão atuar no mercado de carbono. Estamos aqui hoje para falar de um tema super importante, eu diria que é o pontapé inicial para o início de uma jornada de descarbonização dentro das empresas. Estou aqui vamos falar com a Bárbara Rua, que é uma profissional que trabalha com inventário de emissões dentro da empresa Neocert. Por favor, Bárbara, fique à vontade para se apresentar. Olá, então eu sou a Bárbara Rua, eu sou coordenadora de operações dentro da Neocert, que é uma certificadora, onde ela atua com protocolos internacionais e socioambientais e também com trabalhos de verificação junto aí a inventário de emissões, do Diligence e ESG. Muito legal. Você é engenheira florestal também, né, Bárbara? Isso, eu sou engenheira florestal e tenho algumas especializações aí dentro da área de inventário. No início da carreira, comecei trabalhando com restauração florestal, junto a espécies chaves, onde eu conduzi depois voltado aí à certificação florestal. E hoje estou mais voltada para a área aí de emissões, onde eu me especializei mais. Maravilha. E eu me apresentar rapidamente, Danilo Almeida, estou aqui coordenando esses podcasts e estou coordenando também o nosso curso, nosso MBA, Soluções Baseadas na Natureza, Mercado e Projetos de Carbono. Lembrando que até o momento todas as pessoas que nós entrevistamos aqui no nosso podcast são ministrantes, são docentes do nosso curso. Então vamos lá, Bárbara. Só para o pontapé inicial, fala um pouco para a gente o que é o inventário de emissões. E você mencionou anteriormente que as pessoas confundem às vezes, Acham que é uma coisa e é outra. Fala pra gente um pouco o que é e essa confusão que o pessoal faz. Legal. Esse é um tema que está super em alta, mas como você trouxe, gera ainda muitas confusões, Hoje eu falo que a grande palavra é carbono. Então, quando a pessoa cita inventário de emissões, ela às vezes até tem dificuldade para entender que esteja voltada para algo relacionado a carbono. Então, às vezes, quando uma empresa ela está querendo entrar numa jornada de descarbonização, ela acha que, de fato, ela já vai lá para o primeiro passo, que é falar de créditos de carbono. Mas que aí é o que a gente traz, que o primeiro passo é um inventário de emissões, que é o que dá a demanda para créditos de carbono. Então, basicamente, inventários de emissões, eles são um relatório detalhado, sistemático, que vai quantificar e documentar emissões de gases de efeito estufa de uma empresa. Então, ele é como se fosse um raio-x, um ponto de partida para que uma empresa possa, então, entrar numa jornada de descarbonização. Sem ele, não há demanda para créditos de carbono, Então, o crédito, ele é algo que vai ajudar você a compensar emissões residuais que você identifica dentro de um programa de emissões. Então, quando você avalia, quando você quantifica, aquilo que fica residual você pode compensar com créditos de carbono, mas eles são coisas diferentes. O inventário ele é o que traz a demanda para os créditos. Então, são coisas distintas e bastante confundidas. Certo. Então, o inventário de emissões, só para ver se eu entendi, o inventário de emissões realmente é o início do planejamento, A empresa entender quanto que ela está emitindo, para daí fazer as metas de redução e aquilo que não conseguir reduzir, ou seja, que você falou de resíduo de emissões, que daí eventualmente leva uma compensação com compra de crédito de carbono. Exato. Então, quando a empresa é uma jornada, A gente chama até de programa de gestão de pegada de carbono, que o início desse programa é justamente o inventário, que é o que vai ajudar a empresa a fazer um raio-x de como ela está. Então, com relação a emissões, essas emissões provenientes de diferentes gases de efeito estufa, Então, não só o CO2, como outros também. Então, a gente faz essa avaliação das emissões da empresa e quantifica elas na chamada unidade de carbono equivalente, que a gente pega todas as emissões com seus diferentes tipos de gases e coloca elas, como eu poderia dizer, para uma mesma moeda, Então, a gente quantifica elas em carbono equivalente. Tendo esse dado, a gente consegue trabalhar nisso, trabalhar nessa redução, reduzir até onde der, para que então você possa compensar. Então eu diria que é como se fosse uma jornada. Você inventaria, você coleta os dados, quantifica,
Aí você faz a gestão dessas emissões, né? Cuida delas para que você possa reduzi-las, né? Assume essas metas para que então elas consigam de fato ser reduzidas, e o que não der para reduzir você compensa com créditos, né? Então, aí claro que isso é um segundo passo, que você também pode ter um entendimento, né, da origem desse crédito, como ele é e qual o seu objetivo com a compra de um crédito, né? E para que você possa, então, compensar aquilo que sobrou dentro do que você não conseguiu reduzir. Porque a gente diria que só compensar, às vezes, não é o melhor caminho. A gente acredita que o caminho é você reduzir até onde der, e aí você compensa essa emissão residual. Legal. E conta pra gente um pouco, Bárbara, como é que faz o inventário, né? Como que é o planejamento, quais são os aspectos, né? Que você falou que existem os limites. Conta um pouco pra gente agora dessa parte de planejamento, dos critérios, de como realizar um inventário de emissões dentro de uma empresa. Legal. Então, o inventário, para que você possa, na prática mesmo, né? Como que a gente conduz o inventário na prática? Hoje, existem metodologias para você poder fazer um inventário. Hoje, como que a gente conduz? Geralmente a gente pega metodologias que são mais reconhecidas. Não há nada regulamentado nesse sentido ainda. Então, é importante que a gente veja o que é mais relevante dentro do mercado para que a gente possa seguir como metodologia. O mais reconhecidos são as metodologias do GHG Protocol, que no Brasil ela é adequada pela FGV, é uma metodologia, um padrão que ela é adequado pela FGV, para que ela possa ser usada nos padrões brasileiros. E a ISO 14064, daí tem o seu padrão 1, 2 e 3. Ambos citam questões para inventário, né? Aí é como inventariar, como fazer, como relatar, como verificar. Então, cada norma ela vai trazer aí diferentes requisitos, certo? Então, esse é o ponto de partida, é você definir a metodologia que você vai usar. Lembrando que uma metodologia, ela pode excluir a outra ou ela pode ser também complementar. Então, eu posso usar as duas. O ideal é que você defina uma e complementarie com o que for necessário. Depois disso, você definindo a metodologia, e hoje o que a gente mais utiliza é o GHG Protocol, a gente começa, então, de fato, a olhar para a empresa. Então, olhando para a empresa, a gente começa a definir o que a gente trata de limites. Então, quando eu estou falando que eu vou fazer um inventário, eu preciso ter um ponto de partida. Esse inventário ele é referente apenas à matriz, ele é referente à matriz e suas unidades, ao que ele se refere. Então, não adianta eu dizer, eu tenho um inventário de emissões de tal ano base. Eu preciso saber também qual limite ele abrange. Por isso que o primeiro passo para o inventário é a definição de limites, que é basicamente as linhas para a gente definir as emissões que vão ser incluídas, certo? Então, baseado nisso, existem dois tipos de limites, que são os organizacionais, que vão se dizer com referência à estrutura da empresa, então matriz e suas unidades, e os operacionais, que é quais fontes de emissões a gente vai incluir de acordo com as operações da empresa. Então, a empresa tem tais operações, quais a gente vai incluir baseado nisso, certo? Então, isso a gente chama de limites. Isso é muito importante porque isso vai nos ajudar, quando a gente for fazer de fato o inventário, né, quantificar ele, delimitar, a saber sobre o controle. Então, quando a gente vai delimitar emissões que vão ser incluídas no inventário, o que se diz, uma coisa muito importante, o fator mais importante, eu diria, é o controle operacional. Então, às vezes a gente se pergunta, nossa, será que tal emissão entra de fato no meu inventário? Entra ou não entra? A resposta é, quem tem o controle operacional dessa emissão? Né? Essa fonte emissora, ela é de quem? Então, isso é um ponto muito importante. Baseado nisso, o padrão, ele definiu escopos para que a gente pudesse colocar essas emissões, tá? Então, esses escopos, eles nos ajudam a ter um plano de trabalho para seguir, para que a gente consiga incluir isso de forma adequada, e não eu coloque as emissões aonde eu quero. Então, o padrão, ele definiu escopos 1, 2 e 3. Agora eu vou explicar um pouquinho, né, daí como é que eles funcionam. Então, dentro disso, o escopo 1, ele é um escopo de emissão indireta, ou seja, que é controlado diretamente para a empresa. Dentro do escopo 1, existem categorias. Essas categorias, como exemplos, combustão móvel, emissões fugitivas, resíduos, isso são diversos tipos de categorias. Mas para que elas servem? Elas servem para a gente administrar onde nós vamos colocar as fontes emissoras. Então, as fontes emissoras seria a frota de veículos, seria ar-condicionado, extintores. Então, essas fontes emissoras, elas precisam ser alocadas em categorias e em escopos. Então, dentro do escopo 1, a gente vai usar tudo que é diretamente controlado pela empresa, desse modo que eu citei. O escopo 2 e 3, eles são escopos indiretos.
O 2, ele vai ser exclusivo para emissões indiretas provenientes da compra de energia. E o escopo 3, ele vai ser para todas as outras emissões indiretas, sendo elas provenientes aí da cadeia de valor da empresa. Alguns exemplos de categorias para citar do escopo 3 são viagens a negócios, transporte de funcionários, resíduos. Então, isso vai depender de quem tem o controle. O importante para o escopo 3, eu diria até que ele, às vezes a empresa fala... Vamos começar pelo 1 e 2. Por que vamos começar pelo 1 e 2? Porque eles são obrigatórios dentro do padrão. E vamos deixar o 3 para um segundo momento. Claro, isso é uma ótima decisão para você começar o inventário. Só que o 3, ele acaba sendo um escopo que tem muita relevância. Então, o 1 e o 2 seriam aí um primeiro passo para você desenvolver um inventário, indo ao 3, porque às vezes ele pode ser o mais relevante na sua cadeia. Porque geralmente, como que a gente decide que vai fazer o 3? É a gente mapeando a nossa cadeia de valor e vendo até onde ela vai e o quanto isso é relevante dentro das nossas emissões. Citando isso, ele pode ser a maior quantidade de emissões da empresa pode estar situada no escopo 3. Então, por isso que ela é também tão importante. E ela vai se dizer o que a gente chama de upstream, que é a compra de produtos e serviços, e downstream, que é o transporte e distribuição, né? Que a gente chama de antes e pós, é dentro e fora. Certo? Então, o 1 e o 2, eles são escopos obrigatórios, e o 3, escopo opcional. Então, ao fazer o inventário, essas são as primeiras etapas. A gente define limites, depois define escopos. Depois disso, a gente começa, de fato, na identificação dessas fontes para que a gente possa calculá-las. Então, a gente definiu, olhou quais escopos a gente vai situar e identifica essas fontes. Olha para a empresa, dá uma olhada no escopo da empresa, delimita todos os itens, mapeia as atividades da empresa para que a gente possa, então, conseguir delimitar tudo que vai entrar, tudo que vai ser computado dentro do inventário. Aí, a gente começa a identificar e coletar os dados. Com isso, a empresa, às vezes, ela precisa de alguns apoios, né? Porque a gente fala assim, eu preciso de tal dado. Às vezes, não é tão fácil dela conseguir esse dado. Então, por isso que a gente coloca dados algo tão importante para o inventário. Porque a empresa ela precisa entender como ele vai ser capturado, certo? Então... As instruções são importantes. Por exemplo, como que eu computo um dado de ar-condicionado dentro do meu inventário? Isso é um caso super prático, né? Então, geralmente, a gente precisa da quantidade de recarga do gás refrigerante. Às vezes a pessoa fala, olha, eu vou te passar a capacidade, mas a importância ali, ela está dentro do qual tipo de gás refrigerante e o quanto você recarregou. Né? Ou a sua perca natural, né, que tem dentro do seu uso. Mas isso é uma coisa super importante e prática. Então, depois que a gente identifica, a gente adiciona na ferramenta para que a gente possa fazer o cálculo baseado em cada unidade, cada situação, de cada fonte emissora, certo? Depois disso, a gente consegue ter o resultado. Então, isso vai dar o que para mim? Toneladas de carbono equivalente. Eu consigo saber por gás, por tipo de gás, por tipo de fonte, por categoria? Eu consigo ter um resultado nesse nível. Mas eu digo que as empresas elas querem saber mesmo qual é a quantidade de toneladas de carbono equivalente ela teve. Que é o que vai dizer, né? Baseado no ano base do inventário. Então, se o ano base, por exemplo, foi 2023, eu quero saber o quanto eu emiti em 2023. Esse é o que a empresa quer saber de fato. Sim. E aí, então, só dando uma recapitulada, né? O inventário de emissão nada mais é que a empresa entender o quanto que a operação dela emite, né? Que acaba contribuindo para as mudanças climáticas. Mas daí, então, quais são os níveis, né? O escopo 1, diretamente as ações delas, interna, né? Como você falou da questão também do limite organizacional, né? Das operações, às vezes tem várias filiais, a matriz. O 2, relacionado mais ao consumo de energia. E o 3, toda a cadeia. E aí, antes da gente ir para o próximo passo da nossa conversa, indo mais a fundo ainda nessa questão das práticas que envolvem esse inventário, por que existe essa demanda, né? Por que as empresas estão querendo realizar esse inventário? Quem que exige isso? Você falou, por exemplo, que já existem protocolos. Então, quem que definiu esses protocolos? Quem que exige? Por que as empresas estão fazendo? E como que, eventualmente, o projeto de lei que está tramitando pode vir a beneficiar, né,
a necessidade, né, a demanda por esses inventários. Conta um pouco para a gente o universo que envolve a demanda desses inventários. Legal. Então, o que eu trouxe um pouco agora foi justamente alguns passos de como realizar mesmo na prática, né? Então, a delimitação, como é que ele funciona, é exatamente isso que você citou. Então, isso é um pouco da prática dos passos de um inventário. Então, né, o passo inicial do porquê isso é importante. Então, a demanda de inventário, ela surgiu. A gente não pode negar de que muitas das vezes é pela solicitação de um fornecedor, né, de um cliente que às vezes pede para a empresa, olha, a partir de agora você vai ter que me passar a quantidade de emissões totais dos seus anos, isso vai ser uma obrigatoriedade para que você continue sendo meu fornecedor. Muitas das vezes as empresas estão fazendo isso, mas porque essas empresas foram... intitularam essas questões, né? Por que elas colocaram isso no seu, eu diria, edital, no seu cadastro ali de fornecedores? Por que as empresas pedem isso? Hoje, né, principalmente essas grandes empresas, elas estão sendo colocadas a já se preparar para possíveis mudanças, né? Então, como a gente sabe, é um mercado onde estão sendo intituladas, estão sendo colocados projetos de lei, né? Isso está sendo trabalhado, isso vai ser obrigatório. Então, essas empresas elas já estão trabalhando em se preparar para isso, né? Um projeto de lei que é conhecido, né, que eu quero trazer para vocês, é o 182/2024, que ele é intitulado como Projeto de Lei do Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Então, por que esse projeto de lei ele pode ser tão importante? Porque, tendo ele estruturado, ele traz algumas questões dentro do seu artigo, colocando uma linha de base para você precisar compensar as emissões da empresa, né? Então, isso pode ser algo que repercuta muito dentro das empresas. Então, ele coloca ali que numa linha de base de acima de 10 mil toneladas de carbono, a empresa pode ter que compensar essas emissões, e abaixo disso não. Mas uma empresa sem fazer um inventário, ela não vai saber se ela se enquadra dentro disso ou não. Então, isso pode se tornar uma obrigatoriedade. Então, uma das questões dessas grandes empresas, principalmente estarem tendo necessidade de fazer um inventário, são para se preparar para leis, né, para questões mesmo de regulamentação do mercado, né? Isso é um ponto. Outro ponto é essa questão também da credibilidade da imagem. Né? Hoje, as empresas elas estão querendo se posicionar, né, dentro de sustentabilidade, dentro de ações a ESG, com a questão de mudança climática. Então, as empresas elas querem estar posicionadas nesse sentido, né, de estarem comprometidas nesse sentido. Então, isso faz toda a diferença para a reputação, né, para a sua ali, relação com seus stakeholders. Então, isso vai estar sendo olhado de fora, principalmente as grandes, mas isso não quer dizer que não vai rebater nas médias e nas pequenas, né? Porque esse posicionamento ele pode ser importante para todos os setores, né? Até porque um inventário, ele é algo feito para todos os setores, não só setores, para produtos, para eventos, para pessoas, enfim, o inventário ele pode ser aplicado para qualquer coisa. Então, ele é um tema onde ele vai ser principalmente provocado, não só quanto à imagem, mas também vai ser provocado daqui a pouco por uma regulamentação. Então, uma empresa que deseja estar preparada para essas possíveis mudanças, essas regulamentações, ela vai precisar estar implementando aí eu diria, uma jornada de descarbonização dentro da empresa. Ela vai ter que estar dando o passo inicial, e o inventário, ele é esse passo inicial, né? Ele é esse raio-x inicial, que ele vai mostrar como a empresa está e como ela vai começar a conseguir se movimentar dentro desse caminho, né? Porque sem esse primeiro passo, ela não vai conseguir atingir aí esses objetivos, né, da importância do inventário. Bacana. E aí, ainda no assunto da execução de um inventário de emissões, você poderia trazer algum exemplo, assim, né, dentro da empresa que você trabalha, lá na Neocert? Porque uma vez você comentou comigo que, dependendo do setor da empresa, né, as fontes, o inventário muda muito, né? Se é uma empresa, sei lá, uma petroleira, se é uma indústria, se é uma empresa do varejista, né? Você poderia citar algum exemplo que vocês já trabalharam, eventualmente não precisa falar o nome da empresa, mas um pouco na prática. Pegamos uma empresa de varejo e teve essas e essas fontes, só para a gente entender melhor na prática, né? Quais são as principais emissões de diferentes setores e as diferenças de lidar com um setor e outro, né? Claro. Hoje, um ponto muito importante para se trazer, apesar da gente já ter trabalhado em diversos setores, o padrão do GHG ele é um padrão colocado para um inventário corporativo.
né? Então, esse inventário corporativo, que ele inclua fontes de emissões mais organizacionais de forma empresarial mesmo, de escritório, tá? Então, ele traz mais voltado a isso. Mas isso não elimina que a gente não possa fazer inventários aí para o setor da floresta, agropecuária. Então, isso também não vai impedir que isso aconteça, apesar do padrão ele colocar diretrizes apenas para esse corporativo, né? Então, dentro do que a gente vem trabalhando, né, com as empresas, eu diria que a maior quantidade das empresas estão nesse setor corporativo, né? Dentre elas, o que a gente pode apresentar como exemplos, né, dentro de ações que a gente coloca entre elas, as fontes emissoras mais comuns são fontes emissoras relacionadas à combustão móvel e emissões fugitivas e combustões estacionárias. Mas vamos lá, traduz pra gente o que é cada uma dessas daí. Vamos lá. Então, a gente chama de emissões fugitivas tudo que tem algum gás que justamente ele foge para a atmosfera, né? Então, ele tem ali, como eu diria, o ar-condicionado, o extintor, ele vai ser reabastecido com um gás refrigerante, o qual ele tem uma perca ali natural de gases, né? Que, como, por exemplo, do ar-condicionado, o R410A, que é um gás que ele é considerado uma emissão fugitiva por esse comportamento de ser um equipamento que fica ali parado e tem essa emissão que vai fugindo, né? E, além disso, combustão estacionária são equipamentos que geram queima, mas não tem movimento. Então, a gente pode dar como exemplo geradores, né? Caldeiras. E combustão móvel são os automóveis. Então, esses podem ser automóveis leves, automóveis pesados, enfim, né? Pode ser qualquer um deles. Mas a grande questão dentro das empresas, apesar dessas serem, e claro, né? Energia elétrica também é uma grande fonte emissora, que é aquela que vai estar ali no escopo 2. Então, esses são, acho que, as principais identificadas. Mas, eu diria que a grande dificuldade da empresa é ter estes dados em mão. Então, às vezes, ela acha que ela vai fazer o inventário e vai ser muito tranquilo. Então, não estou dizendo que não é um processo tranquilo, é sim um processo tranquilo. Só que a questão é que ela vai ter dificuldade, que é o que a gente identifica com a maioria das empresas, em conseguir compilar esses dados. A compilação desses dados não é fácil. Por quê? Às vezes eles estão cada um em um setor. Ou às vezes a empresa ainda não tem uma tranquilidade em conseguir fazer a gestão desses dados. Então, por exemplo, quando a gente está falando, né, para o inventário, a gente vai precisar de evidências, a gente vai precisar de informações, como eu falei, de recarga de gás, de consumo de combustível. Então, às vezes a empresa ela não tem esses dados tão facilmente. Então, é o que eu diria. Essas são fontes, são categorias mais comuns da gente trabalhar, mas que não é tão fácil para a empresa ter esses dados para nos passar. Então, quando a gente faz esse mapeamento dessas fontes que a empresa nos passa, né, a gente juntos conclui isso, às vezes ela tem uma certa dificuldade de conseguir os dados, porque os dados adequados, dados transparentes e dados exatos é o maior desafio de um inventário. Né? Então, e você ter as evidências, né? Então, não é só ter o dado, porque eu posso falar para você, eu consumi 3 litros de diesel. Tá bom, você consumiu 3 litros de diesel, mas onde está a evidência, onde está a nota, né? Que comprove que isso aconteceu. Então, fazer um inventário dentro dessas empresas traz, né, reboca esse grande desafio de ter os dados para essas fontes emissoras e essas categorias aí. Legal, Bárbara. E aí fala mais também das próximas etapas, né? Então tá bom, a empresa foi lá, fez o inventário de emissões, conseguiu mapear aí dentro do escopo 1, 2, eventualmente o 3, as suas emissões dentro das operações. E aí, quais são os próximos passos agora que a empresa deve tomar dentro dessa jornada de descarbonização e eventualmente até a necessidade de aquisição de crédito de carbono? Legal. Então, aí a gente deu, né, esse grande compilado, né, de como funciona, quais aí os desafios, e eu diria que a gente não pode parar por aí. Nem uma empresa deve fazer um inventário só para guardar o resultado dele dentro da gaveta, né? E eu acredito que ninguém começa com esse objetivo, de fazer um inventário para guardar ele dentro da gaveta. A empresa, ela justamente vai fazer ele sabendo que tem um segundo passo, né? Sabendo que não é só um inventário, você precisa fazer alguma coisa com esse dado, né? Então, existem algumas possibilidades, tá? Dentro aí do padrão que a gente tá falando e tá citando, que é o GHG, tá? Então,
existem alguns próximos passos. Então, vou trazer um pouco referente a ele, tá? Vou dar alguns exemplos referentes voltado a esse padrão. Não quer dizer que outros não possam ser legais ou não sejam também aceitáveis, tá? Então, quando a gente termina de fazer o inventário, a gente vai ter esse resultado, né, de toneladas de carbono, e agora a gente precisa trabalhar no segundo passo, que é fazer a gestão dessas emissões, certo? Para que eu possa fazer as gestões dessas emissões, eu posso, primeiramente, tornar essa informação de que eu tenho um inventário pública, né? Então, eu fiz o inventário, a partir desse inventário eu tenho um relatório dizendo um pouco mais do que eu computei nele, então eu preciso tornar isso público. Existe hoje, né, dentro aí do GHG, uma plataforma, né, um site que se chama Registro Público de Emissões. Ao você entrar nele, você consegue pesquisar nomes das empresas, ver quais anos ela relatou, se foi o ano de 21, de 22, de 23, para que você... Porque a ideia é justamente essa, você ir publicando para você ir comparando dentro da sua jornada, né? Para que então você possa ter nível de comparação se você está reduzindo, certo? Então, existe esse portal onde você pode publicar o seu inventário lá, né? E é muito interessante que esse portal, ele fornece qualificações. Então, só de eu publicar o meu inventário lá e ele ser um inventário parcial, ou seja, eu não computo todas as unidades necessárias para minha empresa, ele vai ser um inventário bronze. Eu vou publicar ele lá e ele não vai contemplar como um todo. Aí, se eu tenho um inventário total de todas as minhas unidades, né, da minha matriz de todas as minhas unidades, ele vai ser um inventário prata. Ah, não, mas eu quero publicar esse inventário, eu quero que esse inventário ele tenha um nível de credibilidade, um nível de transparência. Então, o ideal é que você contrate um organismo verificador para que você possa ser ouro dentro do padrão, né? Para que você possa, então, ter um nível mais alto de que você tenha um inventário adequado, um inventário exato, um inventário transparente. Então, como que funciona isso? Você publica lá e contrata um organismo verificador. Esse organismo, ele vem, ele vai auditar presencialmente, vai ver todo o seu padrão, vai gerar um relatório e vai dizer se está apto, se está tudo certo, para que você possa, então, publicar. Baseado nisso, o seu inventário é publicado e ele também, consequentemente, é qualificado como ouro, né? Que a gente diria que é um nível legal para que você tenha um inventário. Baseado nisso, você vai precisar começar, então, a mexer nas suas emissões, fazer gestão delas. Existem também formas de você conseguir gerir essas emissões. Então, eu não diria que a forma mais adequada de você gerir as emissões é ao você olhar... Você, claro, tem que olhar o resultado do inventário e, baseado nele, é legal você também aplicar outras metodologias para você, então, tomar ações, tá? Para reduzir essas emissões. Então, você pode olhar lá e falar, nossa, a minha maior emissão está ali em combustão móvel com os meus automóveis. Essa é a minha maior fonte emissora. Tá bom. Mas, então, qual que seria aí o próximo passo? Eu vou trocar toda a minha frota? Às vezes, esse não é o que tem o melhor custo-benefício. Por isso que a gente fala que também existem metodologias, né, para que, quando você estabelecer metas de redução, você comece a tomar ações, né? Uma metodologia conhecida e que é usada, né, para fazer isso, chama-se curva MAC, que é curva de custo marginal de abatimento, que ela é uma curva que ela serve para quê? Para ela te mostrar de maneira simples qual é o melhor custo-benefício. Então, às vezes, quando você olha, a sua maior fonte emissora pode estar ali em combustão móvel, mas às vezes o ideal é você começar mexendo em emissões fugitivas. Então, a curva ela vai te direcionar de acordo com o custo e o benefício para a empresa, certo? Então, a gente não diria que é legal você já pegar o inventário e já ir fazendo ações desalinhadas. O ideal é que você aplique, então, metodologias para que você faça, né, a gestão dessa emissão de uma forma ordenada, né? Então, baseado nisso, você já está começando a caminhar ali para a gestão das suas emissões. Existem ferramentas, existem softwares que nos ajudam a nos comprometer publicamente com relação às nossas metas, né? Então, quando eu resolvo reduzir, eu vou ter metas, né? Baseado nessas minhas ações. Hoje, existem algumas, né? Que eu vou dar exemplo de duas aqui para vocês, que é o CDP e a SBTI, tá? Então, eles são dois softwares que ajudam, né, as empresas a se
a se comprometerem publicamente baseado nas suas metas. Então, eles vão trazer ali a oportunidade de você relatar o seu inventário, colocar ali as suas metas e também para que você vá obtendo ali pontuações para ver se você vai melhorando ano a ano, tá? Então, são plataformas ali super conhecidas e que são referência hoje para que você se comprometa com essas metas, tá? Então, isso seriam aí os passos para que você vá caminhando para essa jornada, né? Então, eu citei o inventário, a gestão, a redução e o seu comprometimento ali com as metas para que você tenha, então, a sua redução, certo? Então, baseado nisso, você fez tudo o que você poderia fazer. Reduziu até onde dava, né? Então, isso é importante citar, isso não vai acontecer do dia para a noite, tá? Não vai ser fazendo o meu primeiro inventário que eu vou conseguir já reduzir tudo. Então, o importante ao você fazer o inventário é que você faça inventário de vários anos para que você vá comparando a sua redução. Ah, mas um exemplo prático que acontece. Ah, mas se eu aumentei a minha planta, vai aumentar a minha emissão. Mas você pode estabelecer indicador de produção, por exemplo, para que você compare, eu diria, pera com pera e não pera com maçã, para que você tenha um nível de comparação ano a ano, né, para que você possa saber se de fato você reduziu, né? Então, reduzir até onde deu, fiz tudo o que tinha para fazer, legal. Então, como que eu faço então agora para compensar o que falta, que a gente chamaria de emissão residual, que é o que sobrou, o que não tem mais jeito, que a gente diria que é o último passo dentro de uma jornada do inventário, da jornada de descarbonização, que é a compra de créditos. Tá, então eu fiz o inventário, eu fiz a gestão dessa emissão, eu reduzi, assumi as metas, reduzi, agora eu preciso compensar o que sobrou, certo? Então, eu diria que essa é a forma mais correta de você fazer uma jornada, porque às vezes a empresa ela chega com uma cabeça assim, eu vou fazer um inventário e vou compensar. Eu não estou dizendo que não há uma opção, isso pode acontecer, mas eu diria que a empresa que ela está comprometida com sustentabilidade, com estar ali posicionada dentro de uma jornada de mudança climática, ela vai pensar em mudar suas atividades, a sua operação, para que ela possa ser uma operação que emita menos, né? Que ela emita o quanto der a menos, né? E não que ela continue emitindo igual e só compense, né? Então, existe essa questão que é super importante. Na parte aí de compensação, ela é uma parte onde ela vai entrar vai entrar trazendo o que eu trouxe lá no início, que é aquela diferença de quando a gente fala, então, emissão e crédito de carbono. Então, aí a gente já, depois de tudo que a gente falou aqui, a gente já desmistifica, né, de que o primeiro passo, ele é a emissão e não a compra do crédito. Então, sem eu saber o quanto eu emiti, eu não consigo comprar créditos, né? E aí, baseado no esforço da empresa em reduzir até onde dá, ela vai lá e consegue, então, partir para esse próximo passo, que é a compra dos créditos. Lembrando que, baseado aí nesse comprometimento, né, com a transparência, com a exatidão, com ser um processo correto e não a gente fazer um greenwashing, é importante você saber a origem do seu crédito, né? Uma coisa que eu sempre falo, né, e que pode ter metodologias que podem trazer, né, enfim, tem diversas, cada pessoa segue a metodologia que achar mais conveniente para o seu negócio, né? Mas eu diria que o mais adequado para que você compense é com créditos de carbonos verificados, né? Então, que venham de projetos adequados, que venham de projetos que sigam padrões, né? Que tenha ali a sua linha de base, que eles iniciem, que eles sejam verificados. Porque quando você está... às vezes eu posso falar assim, eu vou plantar 3 árvores que vai compensar as minhas emissões. Só que amanhã essas árvores podem cair, né? Claro, no tempo que ela esteve ali em pé, ela teve um sequestro. Mas o mais correto é que quando você tem ali a sua emissão residual, é que você compre ou compense, né, incentivando ali um projeto de créditos de carbono verificados, né, que tenham origem. E aí, independente da sua origem, né, se ele é um projeto de RED, se ele é um projeto de AR, se é de ALM, enfim, independente da origem desse crédito, mas que ele seja um crédito verificado, para que a gente possa dar transparência dentro desse processo, para que ele seja um processo que tenha uma base correta, né? Então, esse eu acho um ponto super importante. Legal, Bárbara. Eu acho que aqui a gente, né, você tocou na jornada inteira, né, do começo ao fim, desde o inventário de emissões, de fazer a gestão das emissões, né, estabelecer metas, publicar e eventualmente verificar com uma auditoria para virar ouro. Eu achei interessante isso que você falou do bronze, prata e ouro, porque de fato
é uma jornada. É uma jornada não só pelo aspecto das várias etapas, mas também do engajamento, do envolvimento, né? Das empresas irem entendendo quais são as necessidades. Que nem você falou, eventualmente a empresa estava pensando só em ver o inventário e comprar créditos para fazer a compensação. Mas não é só isso, né? São formas complementares. Eu acho que, de maneira geral, a sociedade, as empresas estão cada vez mais se conscientizando. O setor de environment, né? Do ESG, do meio ambiente, está crescendo dentro das empresas. Então, hoje em dia, independente do setor que a empresa trabalha, a questão ambiental e social estão sendo cada vez mais relevantes e importantes, né? Então, acho que isso que eu estava refletindo aqui agora, que é a jornada, né? Não é só o percurso que é grande, mas o envolvimento, né? A conscientização, o envolvimento que isso tá Com sendo certeza. contemplado. Quando a gente fala, né, a gente cita, às vezes a empresa nos procura e fala, eu quero fazer um inventário. A gente faz toda a questão de explicar o começo, meio e fim. Porque de nada vale o começo se você não for fazer essa jornada toda. E ela também não é do dia para a noite. Então, a gente também fala para a empresa, tenha paciência com si mesma, né? Tenha paciência com a sua jornada, porque não é do dia para a noite que você vai conseguir ter isso estruturado. Às vezes a empresa ela quer o cronograma, né? Ela quer saber o quando ela vai entregar. Só que eu falo que a jornada é mais importante. Né? Então, dentro de um trabalho desse, eu gosto muito de conduzi-lo, fazendo como primeiro passo um treinamento para a equipe envolvida, ou para quem achar importante, né, que esteja ali na empresa, que vá trabalhar dentro disso. Por quê? É importante a pessoa saber o porquê ela vai ter que estar coletando um dado. Se ela souber que, no fim, esse dado vai servir para tanta coisa, vai ser muito mais leve, vai ser muito mais correto, o dado vai ser de muito maior qualidade. Porque o seu colaborador e a empresa ela vai estar entendendo o porquê daquilo. Então, quando a empresa ela quer aí se posicionar, né, quando a gente fala de ESG, a gente diria que essa parte, né, de mudança climática, do carbono, ela é um do pilar ali do ambiental, né? Então, ela pode ser uma materialidade, né? Porque no ESG ele é definido materialidades que a empresa vai trabalhar, né? Que são importantes, né, para ela, que vão se adequar ali dentro da realidade dela. E a gente diria que esse tema, né, de mudança climática, esse tema de carbono, ele é um pilar muito importante, mas ele é um pilar, né? Então, e dentro desse pilar, ele tem uma jornada. Ele não é do dia para a noite que ele acontece. Então, é super importante esse cuidado da empresa entender que tem um começo, tem um meio, tem um fim. Não é só fazer um inventário e qual o prazo, né? Entender o porquê disso, como fazer isso. Então, a gente sempre, quando vai conduzir esse processo, a gente gosta de explicar e mostrar. Olha, é assim que acontece por esse motivo, e não é só para você saber o quanto você... Claro que o objetivo é saber o quanto de toneladas de carbono equivalente a empresa teve, mas também o quanto ela vai aprender durante aquilo e o quanto ela vai crescer, degrau por degrau, ano a ano. Então, olha, eu fiz o de 22, eu fiz o inventário de 23, eu fiz o inventário de 2024, e o quanto eu evoluí dali para frente, né? Então, o quanto eu aprendi, né? Então, isso é um ponto super importante. Legal, Bárbara. E para a gente encerrar aqui, lembrando que você vai ser uma das ministrantes do curso também, né? Conta um pouco como é que vão ser as aulas que você pretende, que nós estamos planejando, né? Como que a gente vai trazer o aspecto do inventário de emissões para dentro do nosso MBA em Soluções Baseadas na Natureza? Legal. Primeiramente dizer que vai ser um prazer, né? Vai ser uma aula e eu acho que vai dar para a gente esclarecer bastante coisa, ou pelo menos trazer um direcionamento ou curiosidade, né, para o pessoal dentro do tema. Como é um curso voltado aí, né, para mercado e projetos de carbono, nada melhor do que trazer o tema de inventário, né? Que ele é o que dá a demanda para o crédito de carbono, né? Para que um projeto aconteça. Né? Então, dentro da aula que a gente vai ministrar dentro do curso, a nossa ideia é trazer um pouco sobre tudo que a gente trouxe aqui agora. Né? Então, trazer etapas, como acontece, padrões, cases, né? Então, a gente quer mostrar um pouquinho de cada coisa. Uma coisa super importante a citar é que a gente quer trazer um pouco dos grandes setores, né? Então, a gente quer falar um pouco sobre... Claro que, pelo tempo, não dá tempo de trazer tudo, né? Não é bem assim, a gente tem várias coisas para trazer, mas a gente quer minimamente conseguir trazer com um nível de profundidade todos esses temas para execução de inventário. Então, a gente quer trazer um pouco do corporativo, quer falar um pouco ali sobre
traçar e explicar que existe a possibilidade de você vincular também, se você tem setor voltado ali para agropecuária, para floresta, né? A gente quer pincelar um pouco disso, apesar desse tema ter que trazer um pouco mais tempo, né, para a gente ministrar, mas a gente quer pincelar um pouco dele e trazer um passo a passo, mostrar como acontece isso na prática e os termos técnicos, como a gente vai conduzir. Então, a gente quer trazer de forma, com uma certa profundidade, um pouco para essa condução mesmo de execução do inventário. E também uma coisa muito importante é trazer a questão de uma aula prática, né, da gente trazer essa questão de ter um exercício prático, de você pegar um caso mesmo, olhar para um caso prático e você olhar para ele, você delimitar ele, você identificar a fonte de emissão, classificar nas categorias e nos escopos, né? Ter um resultado, tentar, então, estipular metas. Então, a gente quer trazer isso na prática. Porque quando a gente fala dessa metodologia e desses temas, isso fica muito teórico, né? E eu diria que a melhor forma de você aprender fazendo inventário é fazendo. Então, claro, tem o curso, tem a metodologia, os cursos, né, as metodologias que a gente precisa entender para fazer bons inventários. Só que a prática é o que te mais dá condições de fazê-lo. Então, por isso que a gente quer trazer uma parte prática também com algum case para que vocês possam, para que todos, né, possam entender como fazer isso delimitando mesmo, como aplicar na sua realidade, né? Então, a gente tem esse objetivo aí dentro do curso. Legal, Bárbara. Queria agradecer a sua participação. Acho que é um assunto super importante, né? Essa parte de inventário de emissões. E fico feliz de poder ter trazido vocês que estão com a mão na massa, né? Você que trabalhou na Neocert já há alguns anos e já realizou inventários de diferentes setores. Então, eu queria agradecer, é um grande prazer. Não vejo a hora também de ter essas aulas. E é isso, se quiser completar mais alguma coisa. Uhum. Eu também gostaria de agradecer, é um privilégio, né? Estar junto aí com a Universidade do Carbono, que hoje eu diria que é uma inovação dentro do setor, né? Quem trabalha aí na área de carbono, na área de emissões, sabe bem que é muito difícil encontrar algo com tanta relevância, algo com tanta profundidade, né? Um curso aí que vai ser, eu acho que um divisor de águas mesmo, e trazer o tema de inventário, eu acho que é um plus, né? Porque, como a gente citou, ele é o início, né, para a necessidade, ele é a demanda para a necessidade, então, daí dos créditos de carbono. Mas é isso, dizer que é um prazer, vai ser muito bom estar com todos vocês. Tá joia. Obrigado, Bárbara, obrigado, ouvintes, e até a próxima.